Eu queria ouvir de você, Fábio, o seguinte: como a Igreja Católica entende esse ocultamento de Deus, ou essa invisibilidade, ou, cara, não dava para ser um pouquinho mais efetiva essa mensagem? Até pensando na Bíblia, eu acredito que você tenha conhecimento do que os historiadores discutem a respeito disso, mas o primeiro evangelho foi escrito mais ou menos 30 anos depois, ou 40 anos depois da morte de Jesus. O último evangelho, o de João, foi escrito no início do 2º século. Então existe um problema histórico nas escrituras, ou seja, não é porque aquelas coisas estão registradas ali que tudo de fato aconteceu. O problema do historiador é: existe alguma plausibilidade histórica em elementos aqui? E a resposta da maioria é que existe. Jesus provavelmente existiu enquanto um homem que pregava na Palestina do século I sobre o fim dos tempos iminente. Sim. E de acordo com os historiadores, é mais provável que ele acreditava mesmo que o fim dos tempos estava prestes a acontecer, embora não tenha, pelo menos conforme os registros, precisado quando, se vai ser daqui 1 ano ou 5 anos. Mas existem elementos, de acordo com esses estudiosos, que endossam essa visão de que Jesus era um profeta apocalipsista, que acreditava que o apocalipse estava próximo. E provavelmente não acreditava ser Deus, de acordo com esses meus colegas da história aí. Então, a questão que eu coloco é... Nossa, eu tô costurando aqui, mas a questão caraca, como confiar, entende? Tá dando pra acompanhar, né? Como confiar que, de fato, Jesus representou, ou era o próprio Deus aqui, entre nós, se a mensagem é tão ambígua e historicamente problemática? E, cara, 25% da população comprou essa ideia. A maioria não comprou, entende? Esse Deus parece não estar querendo ser conhecido. Como é que você pensa sobre isso, Fábio? Como um sacerdote e talvez para além de sacerdote. Dentro da ideia religiosa, agora sem passar pelo caráter científico e trabalhando a fé, para nós Deus é acessível, para nós existe uma comunicação para além daquilo que é a matéria, porque nós mortificamos a matéria em vistas da elevação do espírito. Então, dentro do critério católico apostólico romano, Deus é acessível, né? Ele não pode ser visto com os olhos humanos, mas ele pode ser experimentado. Então, essa experiência de Deus se dá por meio das liturgias, por meio dos símbolos que funcionam como um dicionário, uma catequese visível, material, tangível, para nos levar até Deus. Então, quando nós falamos de Deus, nós encontramos, desde Santo Agostinho até Santo Tomás de Aquino, nós vamos ver a necessidade de contemplar a obra da criação para podermos chegar no Criador. Então, como enxergar Deus no dia a dia? Olhando a perfeição de tudo que foi criado, olhando a clareza com que tudo foi feito e de maneira uniforme, coesa e perfeita. Então, é preciso acreditar que existe uma mão que rege todos ao mesmo tempo, uma única mão. E dentro da Igreja Católica, nós acreditamos que Cristo é a figura de Deus manifestada entre nós, tornou-se humano para que a nossa humanidade, que vivia à sombra da ideia de uma vida plena, porque acredita-se que sem a ressurreição de Cristo, toda vida morreria com a matéria. Então era preciso que Deus sentisse a matéria para que a matéria, ao morrer, fizesse a experiência do sepulcro, mas não ficasse encerrada no sepulcro. Por isso que nós somos configurados na religião a Deus por meio dos sacramentos. Daí nasce o batismo, que é o primeiro vínculo, que é o que me configura a Cristo. E então eu morro e ressuscito com ele. A vida não morre mais, morre a matéria, mas a vida em si permanece eterna. Então, para nós é uma realidade. Nós cremos que, por meio dos sacramentos, nós temos a participação nos mistérios divinos. Então, como que Deus se manifesta? Você pode vê-lo? Não.
Mas os sacramentos, que são sinais invisíveis, nos fazem aproximar e experimentar Deus. E para cada sacramento, nós vamos usar um objeto, nós vamos usar uma simbologia visível para tornar essa ideia de Deus mais tangível para o nosso consciente. Então, para nós, Deus de fato se manifesta por meio dos sacramentos, sinais que são invisíveis espiritualmente, porém, por meio de sinais ou objetos visíveis para nos darem a ideia daquilo que é a realidade. A água do batismo, o óleo da crisma, o pão e o vinho consagrados na Eucaristia, que são sacrifícios e que para nós é o grande sacramento de elevação, porque nós cremos que naquele pão e naquele vinho consagrados dentro da comunidade, encontra-se Deus por inteiro, na sua alma, corpo, sangue, divindade. Deus está inteiro naquele altar. Então, nós cremos por meio do sinal visível que nos revela o invisível. Santo Agostinho vai dizer, grande mistério de Deus, que sendo tão grande, para se revelar a nós, se escondeu num pedaço de pão.